começando, né, um preâmbulo aqui. Para quem não sabe, esse espaço é um espaço que um amigo, Robson Lima, um amigo poeta, e eu criamos, é um espaço de fruição. É um espaço onde a gente é o que é. Onde a gente fala de poesia, música, literatura, onde a gente fala de amor, onde a gente fala de paixão, de ódio, de tudo. Então, é um oráculo. 5 indagações à poesia, a ideia de pensar o que é que você pergunta, o que você pode perguntar para a poesia, que às vezes você pergunta para a filosofia, para a psicanálise, para a psicologia, para a sociologia, enfim, né? E aí a gente traz um pouco esse momento poético, né? Nessa noite de 17 de setembro de 2020, onde já as pessoas começam a falar no pós-pandêmico. Eu tinha uma professora que odiava tudo que era pós, eu entendo agora o que ela diz. O pós-pandêmico, que traz mais aflição do que calma para nós, né? Mais ansiedade do que a gente está vivendo, né, a pandemia. E para não deixar de rimar com poesia, eu acho que nada melhor do que a poesia para trazer um pouco aí de alento, de um espaço em que a gente esquece um pouco, fantasia um pouco, como diz uma poeta, a poesia não é só, a poesia é uma forma de atravessar, né, o mundo, acho que é uma forma de atravessar essa pandemia também, ainda bem que a gente tem a internet, né, para se comunicar, essas redes sociais, né, e assim, hoje nós vamos falar com a nossa convidada fantástica, que eu já vou falar dela um pouco, que é a Adriane Werner. Nós vamos trazer um pouco dessa coisa da junção, né, entre música e poesia. Então, para quem não sabe, lá entre os gregos, por exemplo, já haviam musas, né, que eram específicos da poesia e da música junto, porque eles trabalhavam, eles pensavam em forma de mitos, né? Então já se falava. Então a poesia era cantada por conta até da oralidade, né? Então ela era cantada antes, depois passou a ser entoada, declamada, né? E depois passou a ser lida e falada, né? Enfim. E a gente tem ainda, assim, embora muita gente pense que é uma coisa que só acontecia entre os gregos, entre os grandes mestres da poesia, na verdade a gente tem hoje em dia, muitos jovens envolvidos com declamações, com a própria oratória, né, que lida aí com a questão da impostação da voz, é mais ritmado ainda, mais musical, né, então tem slam, tem concurso de versos, né, e tá muito, a poesia, ela tá muito ligada à música, por conta do seu ritmo e até da sua musicalidade. Tanto que eu vou abrir aqui com o poema do Paul Verlaine, ver se eu consegui falar direito o nome. Paul Verlaine é um poeta do século XIX, onde ele escreveu para um poema sobre como é que deveria ser a, a poesia, né? E aí eu quero ler um trechinho para vocês antes de chamar a nossa convidada. Então, chama Arte Poética, a Charles Maurice. Ele diz assim: antes de qualquer coisa, música. E para isso, prefere o ímpar, mais vago e mais solúvel no ar, sem nada que pese ou pouse. E preciso também que não vá nunca escolher tuas palavras em ambiguidade. Nada mais claro que a canção cinzenta, onde o indeciso se junta ao preciso. São belos olhos atrás dos véus. É o grande dia trêmulo de meio-dia. É através do céu morno de outono o azul desordenado das claras estrelas. Porque nós ainda queremos o matiz. Nada de cor. Nada a não ser o matiz. Oh, um matiz único,
que liga o sonho ao sonho e a flauta à trompa. Foge para longe da piada assassina, do espírito cruel e do riso impuro, que fazem chorar os olhos do azul e todo esse alho de baixa cozinha. Toma a eloquência e torce-lhe o pescoço. Tu farás bem, já que começasses em tornar a rima um pouco razoável. Se não a vigiarmos até onde ela irá. Que criança surda ou que negro louco nos forjou esta joia barata, que soa oca e falsa sob a lima. Ainda e sempre, música. Que teu verso seja um bom acontecimento esparso no vento crispado da manhã, que vai florindo a hortelã e o timo. E tudo mais é só literatura. Esse é Paul Verlaine falando sobre a relação da música com a poesia, né? E aí, para falar um pouco, antes de chamar aqui a nossa convidada muito especial dessa noite, Adriane Werner, né? Eu quero falar um pouco da admiração gigante que eu tenho por esta mulher cheia de força, brilho, energia, que é uma jornalista já de muita experiência, apesar de muito jovem, né? Que também é uma profissional ali da oratória, da comunicação, mas que eu penso que esse brilho e essa energia só pode vir para ela dessa veia, né, de cantora que ela tem, essa soprano, vai dizer ela é soprano, descobri isso ontem, eu pensava que ela fosse contralto, que ela fosse, para vocês imaginarem o nível do meu conhecimento de música, de extensão vocal. Mas esta mulher é uma soprano, e bem que eu desconfiava, porque ela canta do grave, é quase lírica, enfim, é uma cantora ela é tão, digamos assim, ela se espalha em tantos espaços que ela fica bem explicando algo sobre um determinado tema da comunicação, da área da oratória, da política, porque ela foi uma jornalista de televisão em Curitiba, também ainda eu acho que ainda faz alguns programas, às vezes, enfim, mas ela também canta, tanto na igreja, nas missas de domingo, né, para vocês imaginarem, né, uma cantora que até faz coral, né, e como ela canta também à noite no bar, envolvendo com os nossos, e canta com os amigos em casa. Então, assim, alguns anos atrás, eu tive essa sorte de ser convidada para ir à casa dela, me juntar aos amigos, cantores e poetas, e cantar junto com ela. Imaginem vocês, e cantar junto com ela. E não tem até foto nossa, eu usando, dividindo o microfone com ela, muita honra. Além disso tudo, Adriane, ela foi minha professora, minha primeira professora para me dar o primeiro empurrão, digamos assim, para a apresentação audiovisual, para a comunicação, né, em outros meios, enfim, então ela fez. Desculpem, eu caí um pouquinho. Oi! Eu fiquei te procurando. Eu caí um pouquinho. E eu já, enquanto eu caí, a Adriane Werner já me achou aqui. Mas foi a minha conexão, tá? Perdoem ali, tá? E assim, ela foi minha primeira professora, né? Eu cantei com você também na sua casa, enfim, a gente tem uma história. E eu fui, olha só, eu fui
no lançamento do teu livro Oratória Que Descomplicada. legal! Que gostoso! Ah, que lindo, né? Eu adoro ver, porque a gente esquece o que a gente escreveu na hora, né? Que está É verdade. fazendo autógrafo, dedicando a alguém, escrevendo algumas palavras. Eu gosto de ver, né? E aqui eu estava lendo na dedicatória, eu e a Anne, né? A sua aula, a Anne, minha filha, é jornalista, também foi aluna da Adriane Verne na Universidade Positiva, ela também é jornalista, né? E aí você escreveu assim. Amei rever vocês, ou seja, já fazia algum tempo que a gente não se via pessoalmente, né? Sempre, E né? você é Sempre a muito gente passa tempo sem carinhosa, se ver. você é muito carinhosa, oferece o teu livro, né? Ei, que lindo. Então, sem mais delongas, né? Eu quero ouvir a Adriane Vera, porque a Beatriz, né? Deixa que o Chico Buarque canta. E aí quero agradecer a quem está aqui, tem várias pessoas, mas eu não vejo todos. Não consigo ter assim, a visão de todo mundo, só de quem comenta. Leandra, querida, obrigada, Rô. A quem eu estou vendo aqui, só quem dá um oi para nós, que aí eu consigo ver todo mundo, né? E já começar, antes de falar tudo sobre você e da minha admiração que eu tenho por você, já começar aí com a nossa primeira questão, né? A primeira indagação no oráculo da poesia, verdade? Tá? E aí, assim, vamos lá. Primeiro, a primeira é: o que você pensa sobre o canto, né? Sobre o cantar é uma forma de fazer poesia, como o Verlaine vai dizer que a poesia é uma forma de fazer música, né? Esse cantar, essa música, ou esse canto, é uma forma de fazer poesia, ou o canto, ele tem o seu próprio encanto, já fazendo uma poesia inicial. E que Um linda, né? Que versinho. pergunta bonita e que pergunta difícil de responder. Primeiro, quero dizer que é uma alegria estar aqui, Beatriz. Poxa vida. Nossa, você já contou tudo, mas a admiração é muito recíproca. A gente se conheceu numa situação muito bacana, porque a Beatriz foi a minha contratante, e aí foi aluna também. Mas ela que me contratou para fazer aquele treinamento naquela ocasião com um grupo de professores, indicada pela filha, que havia sido minha aluna. Então, veja quantas coisas gostosas foram acontecendo. E ali, gente, eu preciso contar para vocês que a sintonia foi tão grande que eu posso dizer que a gente não se desgrudou nunca mais. A gente passa muito tempo sem se ver, é uma verdade, mas a gente não se desgrudou nunca mais. A gente ficou muito amigas desde lá, né? Então, em algumas oportunidades, nós saímos juntas. Ela foi, sim, à minha casa, na época em que eu fazia mais encontros, vamos dizer, artísticos ali. Precisamos fazer mais, né? Eu sempre digo, precisamos fazer mais. Tão logo termine mesmo, você já está chamando de período pós-pandêmico, mas tão logo a gente tem um pouquinho mais de segurança com essa situação, precisamos retomar esses encontros que são tão gostosos, não é? Tão enriquecedores, gostosos, a gente se descontrai e é muito maravilhoso, muito bom. Então, eu vou te responder algumas questões aqui. Primeiro, você disse, eu achei que você era contralto. Muita gente acha que eu sou contralto, e não é por acaso. Faz quase 30 anos que eu trabalho mais a minha voz falada do que a minha voz cantada. E na voz falada, a voz grave passa mais credibilidade. Então, desde quando eu comecei a trabalhar com reportagem em televisão, eu fui trabalhando muito, não é o falar grosso, mas dentro do meu próprio registro, buscar mais grave, porque a voz mais grave é mais agradável de se ouvir e passa mais credibilidade culturalmente. E então eu trabalhei muito a minha voz falada e por isso realmente eu fico com uma voz mais, a gente chama no canto uma voz mais de peito. E eu vou confessar para você também que eu sou uma soprano que adora cantar contralto. Então quando a gente canta MPB, por exemplo, a gente canta com voz de peito, ou como os novos professores de canto têm falado, com voz de boca. A gente não faz exatamente uma voz de cabeça, que é a mais
mais a do canto lírico, né? Para fazer os agudos lá em cima, a gente usa a voz de cabeça. E os graves, a gente usa a voz de peito. E é gostoso de cantar assim. Então, o bom mesmo dessa vida é a gente poder passear nessas coisas todas, como você disse. A Adriane gosta de passear por todos esses caminhos. Adoro mesmo. Olha, eu vou tentar responder a sua pergunta, Bia. Cantar. Aliás, deixa eu dizer mais uma coisinha, né? É o nome da minha filha. É o nome da minha temporazinha, mais velha chama-se Paula. Paola para alguns, em casa ela é Paula. E a pequena chama-se Beatriz. Aliás, né, a gente já fica inspirado lembrando da música, que é uma poesia maravilhosa de Chico Buarque, Beatriz. Cantar é uma forma de fazer poesia ou o canto tem seu próprio encanto? Eu acredito que a gente pode olhar o cantar como uma expressão artística. E aí, por este lado, existem essas similaridades. O interpretar uma poesia tem musicalidade, o declamar uma poesia tem musicalidade, então se aproxima muito do canto. São duas linguagens artísticas diferentes, mas são linguagens artísticas, então isso as torna muito parecidas. Então, nesse ponto, sim, sendo uma expressão artística, tem a sua poesia, tem toda a sua carga de poesia, não é? Se eu cantar uma música, vai ser diferente de você cantar, se fulano cantar, vai ser diferente, se Beltrano cantar, vai ser diferente, cada um vai colocar a sua carga artística, a sua interpretação, o seu coração, o seu modo de sentir aquela música, e o mesmo ocorre com uma poesia. Se eu declamar, por exemplo, hoje depois a gente vai ter uma experiênciazinha aqui, não é? Mas se eu declamar um poema, eu vou te passar a minha leitura daquele poema. Então, a minha musicalidade declamando aquele poema vai ser uma. E, claro, ela também acaba sendo acaba sofrendo intervenções de outras pessoas que eu já tenha ouvido declamarem aquele poema. Então, a gente se influencia muito. Por exemplo, cada vez que eu ouço poema em linha reta do Pessoa, já me vem à cabeça a musicalidade do Arrigo Barnabé declamando aquilo. E é muito bacana, né? Porque ele declama, não conheci quem tivesse levado porrada! Não conheci quem tivesse levado porrada! Então, é música pura. E uma coisa muito bacana dessa interface entre a música e a poesia é o que me fez, assim, sempre me fez encantar pela música brasileira. Eu sempre fui muito apaixonada por letras de música. E talvez pelo fato de cantar, eu confesso que eu tenho, por exemplo, um pouquinho de resistência com música instrumental, porque eu sou cantora, eu gosto de canções, então as letras sempre me chamaram muito a atenção. E lá na minha adolescência, quando eu comecei a querer estudar mais sobre essas questões todas, eu encontrei um livro que para mim foi sensacional, e só hoje eu descobri que ele foi extremamente pioneiro. Ele chegou às minhas mãos quase que por acaso, porque eu estava na livraria, gostei do título e comprei. E hoje pesquisando, porque eu falei, poxa, acho que eu vou atrás desse livro de novo. O meu eu já perdi há muitos anos. O livro se chama Letras e Letras da MPB. É de um autor norte-americano chamado Charles Perron, ou Charles Perron, se a gente for abrasileirar o nome dele. Professor da Universidade da Flórida. E qual é a tese central desse livro dele? Ele diz que a maior riqueza da poesia brasileira está expressa na MPB, está expressa na música brasileira. E realmente a gente tem pérolas muito maravilhosas, que são poemas musicados. Nós temos aqueles que nasceram primeiramente como poemas, mas nós temos aqueles que já foram construídos como músicas e que trazem toda essa musicalidade, é claro, porque são colocadas numa melodia e tal, mas que a letra grita, que a letra é o que mais toca, né? Então, e esse casamento da letra com a melodia, então, é o casamento perfeito. Alguns autores conseguem fazer um casamento tão perfeito entre a letra e a melodia que você não consegue imaginar outra melodia para aquilo, porque a melodia conta o que diz a letra. Eu lembro que o próprio Charles Perron faz nesse livro a interpretação de Carolina, do Chico Buarque, e o quanto casa a letra com a melodia. Então ele diz, Carolina, né? Então é uma queda, né? Extremamente lírico. Nos seus olhos fundos, olha o quanto isso é fundo! E assim por diante, né? Toda a letra é muito casada a letra
com a melodia. Então, a melodia continua explicando a letra. É um casamento muito perfeito. Então, nesse sentido, sim, como não dizer que isso tudo é poesia, não é? Uhum. Eu lembro que o Galeano, né, o nosso poeta, ele contava um caos com uma criança. A criança perguntou para ele: o que mesmo que você faz? Aí ele falou: eu escrevo. É? Você escreve? E ele, sem graça, é que eu gosto de música, porque as palavras dançam. Olha, As palavras que dançam. poesia, que poesia feita by heart, né, por uma criança. Sensacional, É, sensacional. é que a poesia, na verdade, ela tem um ritmo, mesmo que você esteja lendo em silêncio, você já lê, como quando você está ouvindo uma música e cantando ao mesmo tempo, você faz o contrário na poesia, né? Você já vai, e como você tem muita influência A gente já do imagina declamando, outro, né? né? Como é difícil a gente pegar, por exemplo, uma música muito conhecida e tentar declamar a Uhum. letra. Como é difícil, porque a gente quer fazer a Nossa, melodia. dificílimo. Eu tenho, o meu colega Robson Lima, ele diz, não destrua a musicalidade da poesia, né? No entanto, a gente tem aí inúmeras, né, poesias, depois a gente vai falar sobre isso, que foram musicadas, né? E ficaram belíssimas, certo? Mas nós temos poetas que não querem que suas letras sejam musicadas, né? Olha, Nem declamadas. Mário Quintana ficava bravo porque a coordenadora da escola, ai meu Deus, a coordenadora da escola onde ele foi convidado, né, declamou a poesia dele e ele ficou envergonhado, porque acho que ela, não sei, ela deve ter feito alguma performance que deixou ele constrangido. Enfim, mas eu ia até comentar o seguinte, uma das coisas que a gente conversou nesses últimos dias, né, enquanto combinávamos a nossa live, eu sei que também isso vai voltar em algumas das perguntas daqui para frente, mas veja como isso é bacana, porque também tem interface com a voz falada, com a oratória, com o falar um texto, um falar jornalístico, por exemplo, ou fazer uma apresentação, o quanto a gente tem que cuidar, porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma fala meramente uma narrativa, por exemplo, uma fala referencial, que eu estou dizendo, o governador assinou um documento que torna obrigatório a partir de amanhã fazer tal coisa. Eu tenho que ter tanto cuidado para evitar, por exemplo, rimas, para evitar uma cadência repetitiva, porque isso tira a interpretação referencial, a interpretação de uma narrativa. Então, talvez o antipoesia, não é? Porque se a gente tem, por exemplo, uma rima num texto jornalístico, a gente tem que ler de forma a não valorizar aquela rima para que não forme uma cadência. Engraçado. É como quando a gente está alfabetizando na escola, também não pode tomar cuidado com os exageros, né? E aí, é claro, já amarro, já que você fala em oratória, é a segunda indagação. Porque, para você ter uma ideia, já passou meia hora Ai, meu Deus. Da nossa abertura. Mas se deixar, vai até amanhã cedo. E aí eu quero saber como é que o canto, quando é que surgiu na tua vida, e a oratória, como é que elas se cruzaram na tua vida? Porque você se torna uma especialista em oratória já, se não me engano, há mais de 10 anos que você estuda oratória. Vou até pegar um objetozinho aqui para ilustrar como é que os dois se cruzaram na minha vida. Eu acredito que essa sempre foi a paixão. Isso não é um sorvete, é um microfone que a gente chama de sorvetão. Derrubei metade das coisas aqui. Eu acho que essa sempre foi a paixão da minha vida. Porque tem uma passagem de quando eu tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos, Beatriz, em que minha mãe me levou junto com ela numa loja. E eu falava de forma muito pronunciada, eu pronunciava os R's e os S's. E aí minha mãe levou junto numa loja para comprar uns tecidos, ela é decoradora, e a vendedora que nos atendia chamava-se Wagner. E a coisa que eu achava mais chique do mundo era ver a telefonista anunciando no microfone: fulano de tal, compareça ao caixa.
fulano de tal, telefone. E eu achava aquilo a coisa mais linda. E quando nós chegamos na loja e a Maria Wagner estava ocupada atendendo um outro cliente, eu perguntei para a telefonista se eu podia chamar a Maria Wagner no microfone e ela deixou aos 3 anos de idade. Então, ali foi um marco muito importante na minha vida, porque eu fui aquele microfone e olha o que eu falei. Você vai dizer que isso se chama hipercorreção, porque em linguística, se eu não me engano, esse problema que eu cometi aqui chama-se hipercorreção. Eu fiz assim, Maria Wagner, compareça ao caixa. E aí toda a loja correu lá para ver quem era a pitoquinha de 3 aninhos que estava lá falando. Então, essa é a ligação, é a minha paixão pelo microfone. Eu adoro poder falar às pessoas. Eu vivo da fala. Eu vivo de falar, eu vivo de ensinar as pessoas a falarem. Eu já dei aulas de canto também. Eu, desde muito criança, o meu sonho era ser cantora, mas hoje, quando eu olho para trás, eu digo, talvez o meu sonho fosse mais estar à frente de uma plateia do que propriamente ser cantora, porque as duas coisas me realizam igualmente, assim, ensinar as pessoas a se comunicar melhor, falar, cantar, e tudo isso envolve o dito cujo do microfone. E assim é que eles se cruzaram na minha vida. Então, você falou, por exemplo, da minha vivência religiosa. Eu sempre fiz parte do grupo de música da igreja, eu sempre fiz parte do grupo de liturgia da igreja. Até hoje, ainda estou na escala da liturgia, estou na escala do canto. E então, sempre teve essa questão do cuidado com a voz. Eu sempre tive uma figura que me incentivou muito, que é a minha mãe. Minha mãe também tem um pezinho artístico muito grande, então eu disse para ela, eu quero ser cantora. Sabe aquilo que às vezes a gente faz como piada? Ah, você quer ser cantora? Então por que não aprende? Então, minha mãe fez bem isso. Ah, você quer ser cantora? Então você precisa aprender. E aí, aos 14 anos de idade, ela me levou procurar, e foi procurar junto comigo, e eu entrei no Coral de Curitiba, que era um coral muito forte na cidade, muito, assim, é uma referência na história do canto coral em Curitiba, era um coral da prefeitura. Só que, como eu ainda era uma criança, com a voz em formação, eu entrei num coral preparatório para o Coral de Curitiba, que a gente chamava de Coral Estúdio. Então, eu entrei primeiramente no Coral Estúdio, e aí, um tempinho depois, eu passei para o Coral de Curitiba, como soprano, viu? Como soprano, cantando a pitadinha lá em cima. E cantei por 16 anos. É o professor que vê isso? Ele observa e vê. A primeira coisa, quando eu cheguei lá, aos 14 anos, nós fomos para o piano, e ele foi fazendo escalinha comigo. Mi, 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 lá, 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 da, 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 para ver até onde eu alcançava. E enquanto ele percebia que estava confortável, ia subindo. Pá, 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 pá. E aí, opa, agora então vamos descer. E daí vai até o grave para ver até onde eu vou confortável também. E até hoje a gente faz muitos exercícios de aquecimento de voz e tal, quando é canto coral, assim, né? Com escalinhas, vai subindo, 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 depois vai descendo, descendo, descendo. E ali ele percebe, então, qual é a tessitura da voz da pessoa. E eu entrei, então, no soprano. E desde então, canto soprano, mas... E fiz faculdade de canto, você falou do canto lírico, eu fiz belas artes, então eu tenho, sim, esse pezinho no canto lírico, por muito tempo da minha vida, eu ganhei um dinheirinho. Você lembra o primeiro canto lírico, onde foi a sua apresentação, você lembra? É porque no coral existe uma mistura, e especialmente no Coral de Curitiba existia uma mistura bastante grande entre cantos mais clássicos, de música clássica, e também cantos populares arranjados para o canto coral. Mas no coral a gente fazia muitas coisas clássicas, né? Como Aleluia, como... Nossa, várias outras, assim. Ave Maria de Gounod. Ave Maria de Gounod foi minha velha companheira por muitos anos, porque eu cantei, era o que eu estava até contando. Eu ganhei muito dinheirinho, assim, aquela coisa muito gostosa da adolescência, de você ganhar seu próprio dinheiro para comprar uma calça jeans. Que delícia, com canto! E esse meu dinheiro vinha do canto. Então, eu cantava em casamento, e daí, depois de adulta também, continuei cantando em cerimônias e em recepções de casamento. Então, nas cerimônias, normalmente o mais lírico, na recepção, o mais popular. Então, eu vivi disso por um bom tempo, E aí, quando eu comecei a trabalhar... Oi, desculpa, vamos lá. Só para saber um pouco mais, conhecer um pouco mais. Porque como você também canta na igreja, e também você canta no palco de bar?
à noite, né? Você lembra, por exemplo, quando é que você pega um microfone para cantar num bar, por exemplo, ou, né, um show, algo específico nesse sentido? Que música, o que que mais tocava, enfim, nessa época? Lembro. No popular, a música que até hoje mais me pedem para eu cantar é Como Nossos Pais, do Belchior. Porque Ah, mas é foi a muito primeira lá também, lá difícil. na adolescência, que foi a primeira que eu soltei os berros para cantar. E eu imitava muito, buscava fazer o timbre parecido com o da Elis cantando. Eu tinha o disco, o LP, então eu quase furava aquele LP para pegar cada. Eu fazia cover, não era uma interpretação minha. Hoje, quando eu canto essa música, eu canto numa interpretação mais minha, mas era bem cover, assim, eu tentava pegar cada respiração da Elisa. Tenta cantar um trechinho para nós, como nossos pais, para quem está nos assistindo sabe lembrar da música, porque às Então, vezes quero pelo lhe título. falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. E por aí vai. Ah, Olha, aí me todo mundo dá vontade de entrar, todo mundo cantando, né? E eu já vejo Elis cantando, ai, enfim. que Uma delícia. música lindíssima, mas dificílima, né? Meu filho é músico e é cantor também. E esses dias eu vi ele gravar uma do Djavan. E pensei, vou cantar e vou Eu vi nas gravar. suas postagens, eu vi. Aí eu falei, não, eu vou gravar, vamos ver, a minha voz, né? No karaokê aqui, do YouTube, e vou gravar aqui no meu gravador. Quando eu ouvi, que tristeza, Adriana, né? Ou seja, tem que estudar também, né? Não é Tudo é assim. músculo, né, Beatriz? Eu digo muito para os meus alunos, inclusive de fala. Tudo é músculo. Se a gente não trabalhar o músculo, o que, que acontece? Ele atrofia. Então, ele tem que estar muito vivo, ele tem que estar em constante movimento. Por isso, não dá para a gente negligenciar com aquecimento de voz, com o trabalho de articulação, de pronúncia, de onde vai tensionar para não tensionar onde não precisa tensionar. A tensão nunca deve ser na garganta, né? Então, tudo isso ajuda muito, porque é tudo musculatura, tem que ser trabalhado. Sim, mas além de ter trabalhado isso, não basta apenas isso, eu imagino, porque como ela se cruza com a poesia, né, com a oratória, enfim, com a voz, com a expressão vocal, com o conhecimento, ela ainda é um sentir, né? Porque quando você canta, você precisa interpretar aquela canção. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer um paralelo aqui com uma coisa que eu sempre falo brincando nas minhas aulas de oratória, que é justamente uma comparação que eu trago lá atrás das aulas de canto. Então, eu sempre digo para os meus alunos assim: nunca deixe que uma técnica se sobreponha ao seu verdadeiro jeito de ser. E aí eu conto lá das aulas de canto em que o professor dizia: então vamos lá. Postura correta, respiração diafragmática, apoia, sustentação no diafragma, não tensiona os ombros, não tensiona a garganta, desce a laringe, ergue o palato, relaxa a língua, encosta nos dentes da arcada inferior, não tensiona os músculos da testa, abre bem a boca, lembra da cavidade interna, postura, pronuncia bem a letra da música e agora canta com emoção. Não dá. A gente fica com emoção tendo uma lista desse. Já esqueci! Então, já esqueci! Assim, a técnica, ela é uma ferramenta, tanto no canto quanto na fala. A técnica é ferramenta. E a gente tem que dominar aquela técnica para nós sermos donos dela e não ela ser a nossa dona. Se nós nos rendemos à técnica, se nós nos dessemos... Fica uma coisa mecanizada, né? Uma coisa mecanizada. Poderia falar igual, com a mesma melodia de voz, com o mesmo gestual, com a mesma movimentação. Que graça teria? Que graça tem quando você pega um músico que é tecnicamente excelente, que pega um saxofone ou um piano. Até eu acho que saxofone, por exemplo, não dá para tocar sem emoção. Mas vamos pensar num piano elétrico, porque o piano verdadeiro ali também precisa da emoção para entender em cada corda. Mas pega ali um piano elétrico, e aí o cara é exímio, super técnico, e sabe ler uma partitura como ninguém.
para lá, para lá, para lá, para lá. Será que vai ter graça? É uma música tecnicamente bem executada. Ponto final. Né? Ele não tem aquele tchan, aquela emoção. Então, é preciso. É o que tem de arte, é o que tem de poético nessa execução, porque senão seria meramente técnico. Seria meramente uma execução. Então, eu vou me preparar tecnicamente, fisicamente, e pronto, vou lá e executo. Não é. Não dá para ser assim. Não existem duas apresentações iguais de uma música, mesmo que sejam feitas pela mesma pessoa. Uhum. Vai depender muito também do estado que ele está, do que envolve, e até eu acho que da própria, uma característica do ser humano que é criar sempre algo novo, né? Ele não suporta a repetição do ser humano é uma coisa que judia muito dele, né? Tortura muito ele, é torturante para o ser humano, essa coisa da repetição. Então, toda vez que ele vai cantar, é como um arquiteto, né? Toda vez que ele faz uma casa, ele sempre vai tentar te convencer, mesmo que você tenha gostado, eu quero uma casa igual essa, ele vai dizer. E se a gente colocasse um pouquinho aqui, acho que a questão da música, ela tem muito com isso, né? Embora para o domínio da técnica, a gente precise muito da repetição, né? Então, você treina para você saber qual é a colocação certinha daquela nota, como é que você vai fazer um crescendo ali, um diminuindo ali e tal. Então, você treina e repete. E é chato treinar, é repetitivo. E na oratória também, eu sou muito chata com os meus alunos, porque eu insisto muito, tem que treinar, e treinar é repetitivo. É repetitivo. Então, vai lá, faz de novo, vai ficar um pouquinho melhor. Faz de novo, vai ficar um pouquinho melhor. Quando você achar que está mais ou menos, é porque as pessoas vão achar ótimo. As pessoas vão achar sensacional, porque a nossa autocrítica é extremamente mais pesada. E eu com aquele velho sonho que às vezes eu estou cantando com a voz da Adriane Werner, com a voz do Djavan. Boba. A gente tem um sonho, uma pira, que eu estou cantando com a voz da Elis. Né? Meu Deus, como é bom fantasiar, né? Mas cantar é realmente um ofício que exige muito treino. Eu acho que qualquer aprendizagem exige a repetição de algumas coisas, né? Tá aí o alfabeto para que a gente possa fazer essa relação. A poesia, o poeta é que ele é chato em muitas coisas, né? Porque como ele é um cara que escreve letras, né? Ele faz as letras ali, ele é um cara chato para repetição. Então, por exemplo, eu não sei se que tem músico assim, mas eu acho que depois que ele fica muito bom já, né? Joga fora. Não gostei, joga fora. Né? Aquela coisa. Mas vamos aproveitar essa questão da oratória que você está falando e vamos pensar assim, se um bom orador, um bom cantor é também um bom orador ou vice-versa? Não necessariamente. Não necessariamente. Na técnica, tem várias interfaces, tem várias coisas que são muito parecidas e tem outras coisas que são diferentes. Então, respiração, sim, é igual. A gente também prima por uma respiração mais baixa, pela sustentação no diafragma. A colocação da voz, a gente também busca descer a laringe, subir o palato, colocar a voz para frente, ter a abertura interna. Então, isso tudo está presente nas duas, né? Na oratória e no canto. Agora, se a gente, por exemplo, quiser fazer uma voz cantada para falar, muito provavelmente a gente vai ter uma voz muito... aquilo do impostado, né? E a oratória tem que ser mais natural, tem que ser mais solta, mais conversada, mais coloquial. Pelo menos essa é a linha de oratória que eu defendo. Há alguns oradores, especialmente mais que a gente chama de old school, mais da linha mais antiga, de old school, né? Essa old school tinha muito de uma musicalidade um pouco mais forçada. Eu acho que entre os advogados tem um pouco essa ainda tem um pouco dessa coisa um pouco mais enrolada. Eu sempre cito o exemplo que eu tinha um colega, faz muitos anos que eu não o vejo, mas que na gravação que ele deixava no celular, ele usava uma voz extremamente empolgada. E ao conversar ao telefone também, ao fazer palestra também, e conversando normalmente não. Então ele tinha recado na secretária eletrônica do celular dele que dizia assim: alô, você ligou para o fulano de tal.
Deixe seu recado, pois neste momento não posso atendê-lo. Pô, isso não é conversado, né? Então, isso é old school, isso é mais música. Deixa eu mandar um beijo. Deixa eu aproveitar um respiro aqui, mandar um beijo para Vera Lúcia, para Dal, querida, que está ali, para Leandra, para a Rô, que estão ali escrevendo um oi, dizendo que tua voz é linda, né? Enfim, desejando sucesso. Obrigada, queridos, por estarem aqui com a gente. Não consigo ver todo mundo que está, fico doida para saber, mas não consigo ver. Mas, enfim. Então, assim, vamos então passar para a nossa terceira, para a gente ir tecendo, né? Um pouco mais, nos aproximarmos um pouco mais ainda dessa coisa impossível, né? Que é costurar poesia, música, com a música da poesia e a música da música, né? O canto da música, enfim. Só para lembrar uma coisa assim, enquanto a gente fala ainda do bom orador, né? Eu tenho, me fugiu aqui agora que eu ia falar, mas eu vou mandando que daí eu lembro, tá bom? A idade já pesa e me fugiu rapidamente. Vamos à nossa próxima pergunta, que eu acho que os nossos amigos vão gostar de ouvir. Essa polêmica que envolve os clichês, a música contemporânea, algumas, né? Você diria, porque tem muita gente que fala assim com uma tristeza, né? Que a música contemporânea, ela se perdeu nos clichês. A pergunta é essa: ela ainda tem poesia ou ela se perdeu nos clichês? Tem poesia. Tem poesia, e tem poesia, é engraçado porque muitas vezes a gente precisa se despir dos preconceitos para conseguir enxergar a poesia. Então, realmente, tem muita música contemporânea que se perdeu nos clichês, mas se a gente for olhar há quanto tempo a gente faz esse tipo de crítica, eu lembro, por exemplo, que lá na minha adolescência, anos 80, eu criticava muito o rock and roll dos anos 80, porque eu dizia que era música comercial. Hoje, quando eu olho para trás, puxa, tem tanta coisa de lá que eu gosto. Tanta coisa de lá que eu gosto. Anos 90. Pagodinho. Pagodinho é tudo pobre. Pagodinho é música pobre, é música vulgar, é música rasa, é superficial. Hoje, quando a gente vai olhar, às vezes dá até um saudosismo e tem muita coisa dali que a gente consegue garimpar e gostar. Quem sabe daqui a 15 anos a gente não vai olhar para as coisas que estão sendo feitas hoje e gostar. Dentro dessa coisa do se perdeu nos clichês. Poxa, se a gente vai falar, o Tchan já tem quase 30 anos, gente. Você já imaginou isso? Então a gente vai dizer que agora que estão se perdendo nos clichês, eu acredito que sempre teve de tudo isso. Né? Lá antigamente, na nossa infância, o que é que a gente chamava de música brega? A música que tocava na rádio AM. Né? Porque tinha assim, música FM. Isso. Na rádio AM era música brega. E hoje, quando a gente revisita aquilo, tudo que a gente chamava de brega, às vezes dá nostalgia, às vezes a gente olha com outros olhos. Então, muitas vezes é preciso se despir de um preconceito para a gente conseguir enxergar poesia. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo um CD, ainda do tempo do CD, e eu falei, puxa, ainda bem que eu não sabia quem era que estava cantando, porque senão eu teria tido preconceito e não teria escutado. Porque eu estava ouvindo e não sabia quem era uma playlist, como a gente diria hoje em dia, era uma seleção de músicas aleatórias ali naquele CD, e de repente começa a tocar uma música muito romântica e tal, e uma voz maravilhosa, uma forma de cantar linda. E eu falei, puxa, quem será que... O duro é que eu não vou me lembrar agora quem era, porque não são músicos que eu acompanho sempre, assim. Mas quando eu fui olhar, era um cantor sertanejo, desses que lá, nos anos 70 e tantos, a gente chamava de bregas. Eu falei, poxa, que bom que eu não sabia quem era, porque assim eu me dei a oportunidade de gostar. Entende? Se a gente for olhar sem preconceitos, a letra, me ocorreu agora isso, se a gente for olhar sem preconceito, a letra de nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, olha a metáfora bonita que tem sobre a vida. Não é? É poético.
Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. E lá no final ele diz, este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos. Então, é uma lição de vida bonita e é poética. Pode não ter a sofisticação de Oceano, de Djavan, né? Então, ele já de início, mas ele... A simplicidade. O Chico Buarque, por exemplo, ele escreve poesias que ele mesmo põe a música, né? Então, é uma coisa louca, né? Ele junta. Mas mesmo assim, falando de uma poesia um pouco mais requintada, no meu gosto, assim, a gente tem excelentes exemplos na música contemporânea. Eu tenho algumas predileções aí, e algumas pessoas que eu gosto muito, desde Lenine, tem uma poesia sensacional. Zé Cabaleiro, ele tem cada sacada. Até essas que fizeram mais sucesso, desde as mais humorísticas. O que é aquele telegrama dele, né? O que é aquele telegrama do Zé Cabaleiro? É um humor, assim, né? Você fica super top. Junto com o cara, né? E até aquelas mais, assim, e até as que mais fizeram sucesso. Você pega a Lenha, por exemplo, é uma letra simples, mas cheia de poesia, cheia de poesia. Traz a lenha. Não, e esses dias que eu me rendia a Rosa e o Beija-Flor, acho que Mateus e Cauã. Eu falei, não é possível, tem poesia essa letra. Né? E por causa do preconceito, às vezes, eu quero mais amizade, enfim, da minha terra, enfim. Mas você vai prestar atenção e ouvir. Tem coisas lindíssimas. E aí, falando das minhas predileções, então, né, tem o Vanderly, que é um mineiro maravilhoso, infelizmente já nos deixou muito jovem, morreu aos 51 anos, mas deixou poesias maravilhosas. E também, até acho muito parecida a linha dele, apesar dele ser bem mineirinho, e tem aquela coisa do Clube da Esquina, que parece que corre na alma, parece que corre nas veias dele, mas ele tem um pouquinho do Zé Cabaleiro também. Inclusive, eles têm algumas parcerias, que é essa possibilidade de passear pelo humor, e depois de pegar pelo profundo, pelo filosófico, com referências a autores, e com muito coração. Então, nossa, ele tem coisas lindíssimas, né? Tem uma música, por exemplo, que ele fala o seu, como é que é? O meu sangue correr nas suas veias, o seu cheiro morando em meus pulmões. Olha isso, não é? Imagina você dizer assim, o seu sangue correndo em minhas veias, seu cheiro morando em meus pulmões. Nossa, eu acho assim, meu Deus, um achado poético, um achado, né? Que é aquela coisa que você vejo. Eu sempre lia. Não fui eu que escrevi isso, né? É a sua predileção, mas eu realmente não conheço as músicas e você vai se apaixonar, ele é maravilhoso, é maravilhoso. Ele tem... Mas falando em preconceito, eu estava lendo se não me engano, um texto acadêmico sobre Vinícius de Moraes, e as pessoas tinham muito preconceito com Vinícius. Na época, com o Vinícius, por conta dele ser... resquício, assim, porque a minha família sempre gostou muito de poesia, meu irmão mais velho gostava muito, meu irmão do meio estudou letras e declama lindamente também, então eu sempre vivi muito de perto isso tudo, e eu peguei um pouco dessas críticas que o pessoal fazia muito ao Vinícius, né? Porque, poxa, como é que um intelectual, como é que um diplomata vai fazer samba? Poxa, o que é isso? Né? Então, e às vezes também os artistas o criticavam, dizendo, pô, vai ser político, vai ser diplomata, né? Esses contos aqui, ele tem muitos contos legais também. Esses contos não são artísticos, não são poéticos, são crônicas e tal. Então, dos dois lados ele sofreu essas críticas, né? E ela está falando, né, de como que ele, apesar do preconceito que sofria, né, as contribuições que ele trouxe para a música, né, para a música e para a poesia. Quando a gente fica sabendo da história de cada composição, por exemplo, eu adoro estudar essas coisas. Como é que nasceu cada música? Então, por exemplo, O Filho que Eu Quero Ter, que naquele Vinícius para Crianças, e essa é bem a minha época de criança, no Vinícius para Crianças, um musical que a Globo fez, comecinho dos anos 80, se eu não me engano, então tem a música Filho que Eu Quero Ter, que foi o Paulinho da Viola que cantou no musical feito pela Globo. E a história dessa música é
tão linda, que eles contam, o Toquinho conta, que eles foram, ele estava com a melodia da música pronta há muito tempo, e o Vinícius daquele jeitão, né? Ia postergando, ia procrastinando, e nunca fazia a letra da música. E aí eles foram para Itapuã, para praia, e naquele dia o Vinícius falou, então hoje vocês vão lá para a praia, que eu vou ficar aqui, eu vou pegar aquela melodia, vou fazer essa letra dessa música. E aí, quando voltaram da praia, o Vinícius estava banhado em lágrimas, porque ele tinha parido aquela letra, sabe? E não sei se você lembra da música, é comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. E aí ele começa a contar que ele sonha que tem um filho. E aí o filho vai crescendo no poema, e no final é o filho cantando para o pai e contando para o pai que também sonha em ter um filho. Né? Então, no final, ele diz, dorme, meu pai, sem cuidado, dorme, que ao entardecer, teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter. Nossa, e aí o pessoal chegou da praia naquela vibe, e o Vinícius banhado em lágrimas, porque tinha conseguido gerir toda aquela letra, gerir e parir toda aquela letra. Olha que coisa linda. Ele é muito sensível, né? A tudo, né? E alguns poemas dele se eternizaram, né? Mas vamos aí para a nossa última indagação, nesse oráculo da poesia, e aí dá para amarrar um pouco, né? Essas críticas que são feitas. Poemas têm sua própria musicalidade, nós sabemos disso, que ela tem seu próprio ritmo, sua própria musicalidade. Quando a gente está compondo, já vai pensando nisso. Eu gosto muito da declamação. Meu pai me colocou aos 3 anos, também engraçado, tudo acontece aos 3 anos, porque a gente só lembra dessa época em diante. Né? Me colocava numa cadeirinha, num palco improvisado, e me ensinava a declamar, né, com movimentos, e a voz impostada, e ele era seresteiro, né? Então, ele gostava muito de música, eu acho que por conta disso, ele me ensinou a poetar, e a declamar, não só fazer poesia, que já vem depois, com um pouco mais ali na adolescência, mas enquanto criança eu gostava de declamar, tá? Fazer, enfim, eu sempre fui teatral, ele me ensinava a ser teatral. Fazer performances poéticas. Fazer performance, e eu não sabia falar direito, mas eu declamava, porque eu declamava boca, olhos, braços, a minha mãe também, criança, na escola, eles chamavam muito ela para fazer declamações. E ele batia palma. Até hoje. Poemas da infância que ela sabe decorar até hoje. Então, assim, eu nem lembro, eu lembro que era um trecho, um poema em Guarani, meu pai era paraguaio, né? Que legal. E era um trecho em língua Guarani, então, na época, e eu não sabia nem falar direito, até hoje eu não sei falar direito Guarani, embora entenda tudo, tá? Tudo, 90%, né? Mas eu acho que o que ele me ensinou é a expressar esse meu eu lírico. Que joia. Tem ritmo, que tem musicalidade, Você pode ver que também está ligado à dança, porque o movimento, né, que a criança faz, é o movimento da bailarina. Quando você está declamando, quando você está cantando, você movimenta os braços, né, enfim, faz, né, você puxa a voz e levanta você se entrega, digamos assim, né, aquele lirismo, né. E vamos aí, então, a nossa última indagação. Os poemas têm sua própria... já falei, né? E elas podem ser musicadas sem perder a essência. Vira uma terceira obra de arte. Nós temos alguns poemas musicados que são lindíssimos, né? Eu lembro agora, por exemplo, do Fanatismo, da Flor Bela Espanca, que ficou tão, assim, vou dizer, sacralizado na interpretação musical do Fagner, não é? Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Meu Deus, isso é uma poesia muito maravilhosa, eu fico arrepiada só de lembrar. Disso, eu não sabia que era a Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca. E eu leio bastante Flor Bela Espanca, mas não alcançou o meu conhecimento. Que lindo você trazer isso para nós. Porque o Fagner,
Fagner também musicou. Fagner, além de. Musicou outras, se não me engano, tem uma do Ferreira Goulart. Ele também musicou isso, né? O Fagner. Aquela traduzisse uma parte na outra parte, Isso. ele também musicou. Nós temos ali, eu trouxe aqui, o próprio Vinícius, né? Que fez Que Linda Namorada, né? Tem um famosíssimo, assim, que é aquela Morte e Vida Severina, que é um poema teatral de João Cabral de Melo Neto, que foi todinho musicado por Chico musicado. Buarque. Aliás, os Nada musicais mais, nada menos. têm muito isso, né? Os musicais têm muito essa linguagem de contar a história com música, né? Eu acho muito genial. Exato. Então, e aí vamos encerrar, então, você cantando. Eu posso trazer alguns exemplos do que eu pensei, assim, Ai, por favor. Da nossa música. Ainda temos tempo. Que bom. Bom, eu sou muito fã de Caetano Veloso, foi o primeiro grande autor, vou dizer assim, pelo qual eu me apaixonei na música brasileira. Então, nossa, tinha época que eu tinha a discografia completa do Caetano, eu sabia todas as músicas, eu fiz trabalhos de segundo grau na época sobre o Caetano, de faculdade sobre o Caetano. Então, nossa, muitas das coisas dele estão assim, eu sei decor, muitas, até hoje. E para mim, uma das poesias mais lindas, além de Língua, em que ele fala sobre a língua portuguesa, uma música toda referencial, e é um rap. Foi um dos primeiros raps brasileiros, né? O primeiro foi aquele cantado pelo Jair Rodrigues. Deixem que digam, que pensem, que falem. Esse era o primeiro rap, lá nos anos 60. E o Caetano fez um rap que é a língua. Gosto de sentir a minha língua, roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. Então, é toda referencial. É a língua de Camões. Gosto de ser e de estar. É só a língua portuguesa que tem o ser e o estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que emitem cores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa. Então, é uma proposta política de trazer a poesia, né? Gosto do pessoa na pessoa, do Fernando Pessoa sendo explorado pelas pessoas, da rosa no rosa. Então, da rosa, do lirismo, da poesia no Guimarães Rosa. E assim vai, a música inteirinha é referencial. Tanto é que ela termina citando o primeiro rap da música brasileira. Ele termina dizendo, e deixem que digam, que pensem, que falem, que é a música do Jair Rodrigues. Então, essa assim, é poesia pura. Mas o Caetano tem muita coisa muito poética. E uma das que eu gosto muito é uma música chamada O Ciúme. Não sei se você lembra, que ele fala do Rio São Francisco e fala de Petrolina e Juazeiro. É lindíssima. A música é assim, eu acho que você vai lembrar. Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia, tudo esbarra embriagado de seu lume. Dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia, só vigia um ponto negro, o meu ciúme. E aí ele vai contando o quanto o ciúme é uma coisa pesada, triste, dolorida, que faz sofrer aquele que sente o ciúme e faz sofrer a vítima desse ciúme. E ele vai contando isso de uma maneira poética e geográfica, porque ele vai colocando ali no Chico, né? No Rio São Francisco. Velho Chico, vens de Minas, de onde o oculto do mistério se escondeu. Sei que o levas... Levas o quê? O mistério. Não me ensinas e eu sou só eu. Então, nossa, é pura poesia, pura poesia. Aí já falei do Lenine, do Zé Cabaleiro, do Vanderly, Dona Ivone Lara, e a gente falou sobre a simplicidade. Olha que coisa mais linda a letra de Sonho Meu. Todo mundo conhece aquele pedacinho. Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Mas olha este pedaço. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de marcas de amor, o samba que mexe no corpo da gente, e o vento vadio embalando a flor, sonho meu. Olha, o vento vadio embalando a flor. Olha que poesia. Vento vadio. Pura poesia. De trazer, de destacar esses trechos assim.
pura poesia. Não, e é sabe, de um lirismo, assim, né? Você se perde nessa canção quando você está Maravilhoso. junto, ou quando você canta sozinho, enfim. Só quero te falar que eu tenho uma prima que está na nossa live, passou por aqui, a Lucy, aproveitar e dar um feliz aniversário para ela. Ela mora no Paraguai, é uma prima minha que mora no Paraguai, ela passou pela nossa live, para você ver que a gente já chegou no Que estrangeiro bacana, nesse. sensacional. E já que nós falamos um pouquinho dos latinos, eu tenho um poeta de predileção que eu conheci por causa da música, que é o uruguaio Mário Benedetti. Amo, Hum, adoro. Meu Deus, Benedetti é eu fantástico amo demais o Mário Benedetti. E eu também. o conheci por causa da música, de uma música que eu cantava lá no coral de Curitiba, que se chama Te Quiero. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. E aí ele fala de um amor político, né? Porque somos muito mais que dois. E ele fala o teu passo vagabundo, porque você é povo, porque isso é povo, te quero. Eu te amo porque você é povo, eu te amo porque isso é povo. Então, uma leitura política do amor, nossa, maravilhosa, maravilhosa. E para quem está assistindo a gente e não conhece, vale muito a pena conhecer Mário Benedetti. Ele, nossa, respira com o coração. Benedetti vale a pena. Olha, eu É leio maravilhoso. muitos poemas do Benedetti. Eu preciso ouvir mais as musicadas, né? É que eu sou Essa eu apaixonada conheci pela por causa da poesia. música, imagina. E aí, E por causa da fiz música, que uma. eu fui procurar o Benedetti para conhecer mais. É, Sensacional. é. Então, já estamos assim a 1 hora e 7 minutos, né? Claro, uma Caramba, hora, porque uns como 10 minutos a passa, né? gente ficou ali tentando Mas isso é entrar. bom, isso é bom. Quando a gente não sente passar o tempo, é porque tá gostoso. É, não, é uma delícia falar contigo e tanta coisa que você traz ali que a gente desconhece, né, no campo da música e que muitas vezes porque a gente ou não tem tempo, ou não teve acesso, né, ou por preconceito mesmo a gente deixa de ouvir, né? É, E eu tinha uma professora na UFR que ela dizia você tem que ouvir as pessoas, mesmo que você não goste delas, para você poder fazer a crítica, senão fica complicado, né? E Então, eu acho inclusive, que naquela experiência foi bom que eu não sabia quem era o músico, porque aí eu vi desarmada. Eu vi desarmada. E já que a gente está falando em quebra de preconceito, e a gente está Opa, falando, eu quero vamos lá. encerrar assim, fazendo aí, deixando você cantar mais uma música para nós Que ali, quem delícia. sabe dar de presente para os nossos amigos que estão nos ouvindo, né? Que é aquela canção Como é Grande, Como é Não, Grande Meu Amor. essa é outra. Não, perdão. Já fui. Essa a Beatriz adora, Eu porque sei que eu vou te amar. Eu sei que eu vou te amar. Vamos lá. Eu sei. Como é grande meu vamos, amor? vamos, Você eu também sei que você você vai. sabe, mas eu sei que Então eu eu vou vou te amar. devolver o desafio. Eu canto, mas você declama. Ok, combinado. Vamos lá. Eu, Então vamos lá. Eu vou eu até vou me colocar um entregar à acompanhamento. sua mão. Isso, vou Tá. colocar o acompanhamento aqui. Eu não sei se o volume vai ser forte o suficiente, mas vou colocar um playback aqui para acompanhar. Isso. Mas é bom estar com uma cantora profissional, que ela tem playback no canto. É da internet mesmo. Eu Na próxima sei digital. que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar
o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. De tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Linda! Palmas para você! Como eu estou segurando o celular, não consigo bater a palma aqui, mas eu vou bater a palma. Que conversa deliciosa. Assim, sou maravilhosa, te adoro. Ai, te adoro também. Que coisa boa poder falar de poesia, de música, poder cantar um pouquinho, falar um pouquinho, que delícia. Sem a arte, a vida é muito sem graça. Né? Que vida é essa que não tem arte, que não tem contestação, que não tem crítica, que não tem poesia, que não tem música, né? E eu quero te agradecer, assim, para todos que aqui passaram, que ainda estão conosco nessa noite, né? Que delícia, né? Um beijo enorme a todo mundo. Eu quero convidar as pessoas para que me sigam nas redes sociais, aqui no meu Face, no Instagram também. Eu tenho um canal no YouTube chamado... Isso, eu tenho um canal no YouTube chamado Oratória Descomplicada, e ali tem uma experiência de eu declamando um poema sobre Spinoza. Aliás, já me corrigiram dizendo que a pronúncia correta do nome dele não é Spinoza, como eu sempre achei que fosse, é Spinoza mesmo. Então está lá. Me disseram. E aí, então tem um poema lá, vou mandar para você também, se você gostar, me conta depois o que achou. A gente troca fez... inscrição no YouTube, que eu tenho um canal também. Que bom, vou saber. Então, eu fiz essa declamação, eu gostei bastante, e aí um colega editou, pôs uma musiquinha de fundo, fez umas colagens ali, ficou bem bonito. Querida, feito, querida. Eu vou te dedicar um poema do meu livro. Oba! Porque eu morro de saudades de você, de te dar um abraço. Que está nessa caneca aqui, tá? Que uma colega fez, a Thaís, lá da escola onde eu trabalho, que diz assim: à noite, a saudade é uma lâmpada acesa, iluminando um olhar incendiado. E assim eu quero encerrar te dizendo que morro de saudades de você. Eu também. Sinta-se abraçada, beijada. E para todo mundo que está aí também. Logo, logo a gente vai fazer isso. Na próxima a gente se vê novamente. Quem sabe para você cantar mais, ou alguém entrar ali com um violão. Que maravilha, que maravilha. Beijo, tchau. Tchau que eu vou. Beijo, querida. Tudo de bom. Tchau, tudo de bom. Boa noite, galera, queridos.
Obrigada por tudo. Beijo.